Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Um minuto antes de você sentar, e eu vou ler novamente o versículo 2 mais devagar. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pode se assentar, por favor. Estamos numa epístola que quem escreve é Paulo. A palavra epístola, na linguagem grega, a palavra epístola vem do grego epistolai. Epistolai significa ordem. Paulo está escrevendo para uma igreja a qual ele nunca colocou a planta dos seus pés. Paulo está escrevendo para uma igreja que ele nunca visitou, mas ele escreve. E o intuito que ele escreve esta carta, o tema principal da carta é a justificação pela fé. Mas quando nós chegamos num dos capítulos mais famosos da epístola de Paulo à cidade de Roma, que é o capítulo 12, e principalmente quando ele diz que nós devemos prestar um culto racional, que nós devemos não se conformar, além de nós não nos conformarmos, nós devemos ser transformados, e além de nos transformarmos, renovarmos a nossa mente. Paulo escreve essa carta, ou essa epístola, no ano aproximadamente 50 depois de Cristo, e ele escreve para o povo de Roma. Mas a preocupação de Paulo com o povo de Roma é que quem naquela época era cristão em Roma presenciava muitas das coisas que nós estamos presenciando no século que vivemos hoje. Naquela época, o povo de Roma, eles viam tudo que os romanos faziam e o que era Roma, o que era o Império Romano. O Império Romano, se a gente pegar agora, Paulo começa escrevendo no versículo 1 o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, e eu vou ler, que apresentei os vossos corpos como sacrifício santo, porque existiam dois tipos de culto em Roma: o culto de prostituição carnal e o culto da prostituição cultual. Em Roma tinha um panteão de deuses, e muitos dos deuses você conhece. Tinha Artemis, tinha Baco e todos os deuses que mais, Afrodite. Eu não vou tomar aqui muito tempo falando disso, porque eu quero falar da transformação. E Paulo agora escreve que seja o nosso corpo santo em sacrifício, mas ele escreve que o nosso culto é um culto racional. O culto é o quê? Fale forte, por favor. O culto é o quê? E por que ele escreve que o culto é racional? Porque o nosso culto é um culto de entendimento. Nós não precisamos chegar aqui, nós não chegamos aqui sem entendimento, mas nós viemos à igreja porque entendemos quem nós viemos cultuar. Então, quando a gente entende quem a gente veio cultuar, o nosso culto é melhor. O nosso culto é com entendimento, porque nós entendemos o que é Deus, o que Deus fez e o que Deus vai fazer por nós. Nós não viemos cultuar a Deus pelo que Deus vai fazer por nós ou pelo aquilo que Ele nos pode oferecer. Nós tiramos a quarta-feira para vir cultuar a Deus pelo sacrifício que foi feito na cruz do Calvário, e ainda que nós viéssemos aqui e passássemos horas e horas cultuando, nós não pagaríamos o sacrifício que Jesus fez por nós. Então Paulo, a primeira coisa que ele fala é de um culto com entendimento. Então quando eu venho cultuar entendendo da onde Deus me tirou, quando eu venho cultuar entendendo o sacrifício que foi feito, quando eu venho cultuar entendendo as promessas que Deus tem na minha vida, o meu culto se torna melhor, o meu culto se torna maior. Mas o culto não começa dentro da igreja, o culto se começa dentro de casa. Dentro da minha casa é que começa o meu culto. O culto não começa dentro da igreja. Paulo fala de um culto racional, um culto com entendimento, mas logo no versículo abaixo ele diz o seguinte: olha, não vos conformeis com este século, não vos conformeis com este século, mas transformai
transformai-vos, peraí, ele diz, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Para que Deus, ele gerou a Betel aqui? Ele não abriu a Betel, ele gerou a Betel porque a igreja que abre, ela se fecha, a igreja que é gerada, ela nasce, suporta e cresce, e assim sucessivamente. Então Deus não abriu a Betel, ele gerou a Betel, porque a igreja que abre, fecha a porta, a igreja que é gerada, ela nasce, cresce, frutifica e continua a gerar. O mais interessante é que ele diz o seguinte, olha, não vos conformeis com este século. E se a gente fosse falar que hoje, me tomaria muitas horas para relatar e para dizer tudo o que tem acontecido no século que nós temos visto. A cada dia, a cada hora que passa, o que mais a gente vê comumente, principalmente na mídia, é uma notícia que não é boa, são notícias tristes, porque a gente tem visto o aumento da criminalidade, a gente tem visto o aumento da pedofilia, a gente tem visto o aumento da ideologia de gênero, a gente tem visto o aumento do homossexualismo, a gente tem visto o aumento do lesbianismo. E por que isso tem acontecido? É porque quando Jesus ele vem na terra, ele não vem mudar a terra, ele vem mudar pessoas. Então Jesus entende que quando ele muda as pessoas, a terra vai mudar, a terra vai ser melhor. Então qual é a função da Betel? A função da Betel não é mudar aqui o bairro Washington Pires, a função da Betel é mudar as pessoas, porque se mudar as pessoas, o bairro Washington Pires vai ser melhor, Belo Horizonte vai ser melhor. Mas quem é a igreja Betel, evangelista? A igreja Betel não são essas quatro paredes, a igreja Betel é você. Então quando eu entendo que eu sou a igreja Betel, e quando eu sou transformado, eu posso mudar o ambiente que eu moro, eu posso mudar o meu ambiente de trabalho, eu posso mudar o ambiente da minha vizinhança. Paulo escreve assim, olha, transformai-vos. A palavra transformai-vos aqui no grego, que está escrito, é metamorfo. Metamorfo vem da palavra metamorfose. Então Paulo não está dizendo simplesmente transformai-vos. Paulo está dizendo que a gente, nós, seres humanos, temos que passar por uma metamorfose. O que é metamorfose? Metamorfose é aquele famoso ato que a borboleta, ela passa, que vai da lagarta para se transformar em borboleta. Mas note bem que a borboleta, antes de ser borboleta, ela é uma lagarta. E o que a lagarta faz? A lagarta, ela anda no chão e olhando para baixo. A primeira coisa que Deus quer mudar na nossa quarta-feira, quer mudar hoje na nossa vida, é o nosso campo de visão. Porque há muito tempo nós, como igreja, vivemos na religiosidade, e a gente precisa sair da religiosidade, que é o casulo, para entrar numa revelação chamada Jesus Cristo, porque a religiosidade nos aprisiona, mas a revelação chamada Cristo nos liberta. E o que a gente tem que entender? Que é tempo da igreja sair do casulo, é hora da igreja gritar, é hora da igreja proclamar que essa nação, ela vai pertencer ao Senhor sim. É hora da igreja, com seu braço forte, levantar a sua voz, porque nós fomos levantados como igreja. A igreja não foi feita para brigar, mas a igreja ainda é a resistência. E enquanto houver uma resistência chamada igreja nessa nação, pode o diabo se levantar, pode o diabo proclamar o que quiser, mas eu confio ainda no braço forte do Senhor. Antes da borboleta voar, é lagarta. Mas o que me chama a atenção é que ela passa de 1 mês a 1 semana dentro de um casulo. E uma coisa que nós como igreja precisamos hoje, para ontem, é sair do casulo. Olhe para quem está do seu lado e diga, saia do casulo hoje. Nós não conseguiremos transformar lugares se nós não tivermos uma mente transformada. E se a gente não tem uma mente transformada, a gente não vai ser reflexo de ninguém. Porque o texto diz, simplesmente, eu disse para você, eu falei de metamorfose. E metamorfose é quando a lagarta sai, eu vou repetir de novo, ela entra dentro de um casulo, e do casulo ela sai e se torna borboleta. Mas para que ela possa sair do casulo, ela só sai quando está pronta. E quando ela está pronta, a primeira coisa que ela bota para fora do casulo é a sua asa. E por que ela bota a asa para fora do casulo? Porque isso se chama liberdade. Olha para mim. A cruz do Calvário trouxe para a igreja a liberdade. E eu venho aqui, como pai de família, subir nessa tribuna mais uma vez, para dizer que você tem que pensar muito bem, principalmente no domingo, e defender a sua família. Porque é a gente que vai ser responsável por transformar essa nação, principalmente esse país.
Eu não vim aqui pregar política para você, mas eu vim aqui para você dizer, não jogar o seu voto fora. Porque nós, como igreja, somos capazes de transformar esse planeta. Nós, como igreja, somos capazes de transformar esse país. Mas para a gente fazer isso, a gente precisa sair do casulo hoje. O problema é que está passando, olhe para mim aqui, porque você não mora onde eu moro, você não vê o que eu vejo. O que você vê aqui não é nada do que eu vejo todos os dias. Você não vê uma criança com 10 anos de idade com um cigarro de maconha na boca, com uma pistola na cintura, dizendo que vai tirar a vida de alguém. Mas o problema é que aonde eu moro chama-se cidade de Deus, mas lá o povo já se acostumou e caiu no conformismo em ver as crianças vivendo essa vida. E qual é o problema disso? É que todo dia alguém perde a vida. De quem é a culpa? Pode dizer-se que é nós da igreja. Porque a função de nossa como igreja é sair do comodismo, do conformismo. Mas a gente se acomodou, a gente está se conformando com o que o século tem para oferecer. E qual é o problema disso? O problema é que a gente tem medo de dar a cara a tapa e dizer que não concorda. Desculpe, eu estou pregando a Bíblia e ninguém vai me convencer do contrário. Deus criou Adão e Eva, não criou Adão e Ivo, nem Eva e Emanuele. Então, até que Jesus volte, é um homem para uma mulher e uma mulher para um homem. E não vai ser a mídia, não vai ser nenhum governante na face dessa terra que vai me convencer do contrário. E qual é o problema, evangelista? O problema é que a gente está deixando de ser a resistência. Nós estamos perdendo a força. Nós estamos deixando de influenciar pessoas. Isso está acontecendo porque o processo chamado metamorfose, a gente não quer sair de dentro do casulo. A gente quer ficar dentro de um casulo com medo do que pode vir. A igreja não vem na terra para agradar ninguém. A igreja vem para transformar pessoas. Quem é a igreja? Não são essas 4 paredes. Quem é a igreja? Pegue sua mão, por favor, agora. Bote quem está do seu lado, diga para ele, é você que é a igreja? Não, ele não deu glória, é porque ele não entendeu. Bote a mão nele de novo, balance ele, diga a ele para você, é você que é a igreja? A igreja é você? Diga para ele, a igreja é você? É você que vai transformar onde você mora. É você que vai transformar a sua casa. É você que vai transformar a sua vizinhança. É você que vai transformar o seu bairro. O texto que lemos, Paulo primeiro, ele segue uma ordem. Qual é a ordem que ele segue? Não vos conformeis. A primeira coisa, a gente precisa sair do comodismo. A gente precisa sair da conformidade. A igreja se acomodou com o passar dos anos. A igreja acertou todo o bombardeio que a mídia fez. A igreja tem acertado tudo o que tem acontecido. A igreja não tem se posicionado. Quando eu falo da igreja, eu não falo de paredes. Quando eu falo da igreja, eu falo de nós. Nós começamos a ver tudo com normalidade. E por causa da normalidade, do conformismo que nós tivemos, tudo tomou a proporção que está agora. Mas aí Paulo diz assim, não vos conformeis com este século. Aí qual é o próximo passo? Ele diz, transformai. Eu ainda acredito e vou crer num Jesus que ele liberta do homossexualismo, eu acredito. Eu creio num Jesus que liberta da droga. Eu creio num Jesus que tira a arma do traficante e coloca uma Bíblia. Eu creio num Jesus que tira uma prostituta e transforma em missionário. Eu creio nesse Jesus. Eu creio num Jesus que cura, salva, batiza e liberta. Eu creio num Jesus que pega um drogado, transforma em pregador. Eu creio nesse Jesus. Eu creio num Jesus que ele pega aquele que está no cerco do lodo, no lamaçal do pecado e levanta. Mas essa função é de quem? Jesus vai fazer isso, evangelista? Vai. Mas é através de mim, é através de você. E quando isso vai acontecer? É quando a gente sair do casulo. Quando a gente sai do casulo, olhe para mim aqui, irmão. A borboleta, quando sai do casulo, qual é a primeira coisa que ela faz? Me ajude, qual é a primeira coisa?
Oh, meu Deus, me ajuda. Ela sai, ela é lagarta, anda no chão, saiu do casulo, ela vai? Vai? Está na hora da igreja dar novos saltos. Está na hora da igreja mudar o seu patamar. Aí Paulo escreve assim, com a sua renovação de mente. Jesus precisa mudar a nossa mente. Mas quando Ele muda a nossa mente, olhe para mim, quando Jesus mudar a tua mente, quando Ele muda a minha mente, Ele traz arrependimento. Arrependimento é diferente de remorso. Tem gente que é bom de argumento, mas não é bom de arrependimento. Mas quem é bom de arrependimento, não se preocupa com argumento. Arrependimento, a palavra no grego aqui, que é a renovação de mente, é metanoia. Metanoia é mudança de mente, mudança de caráter, mudança de comportamento, transformação interna. Então a gente está trabalhando no mês de quê? No mês da transformação. A gente precisa mudar as nossas ideias, mudar as nossas atitudes, mudar os nossos pensamentos. Mas isso só pode acontecer se eu permitir, se você permitir. E para que isso aconteça, a gente tem que parar de ter remorso e se arrepender. O que é se arrepender? É conversão, irmão. E está na hora da gente tirar a nossa mente religiosa e enxergar as coisas das formas que estão agora. Porque eu sou responsável, vou falar de mim, sou responsável por transformar e mudar o ambiente da vizinhança que moro. E essa responsabilidade é sua. Mas sabe quando isso vai começar a acontecer? Eu vou fazer uma pergunta para nós como igreja hoje. Será que a gente vai esperar estar tudo a perder, ou a gente vai começar a ser transformado hoje? Na noite do dia de hoje. Porque a gente está com o braço cruzado, vendo as coisas acontecer, e a gente nada faz. Eu não costumo fazer isso não, mas deixa eu dizer aqui uma coisa para você. É muito raro eu falar isso, que eu quase não falo de onde eu moro. Mas aonde eu moro, o que está precisando é de uma renovação de mente. Não é da cidade de Deus, é das igrejas. Porque quando as igrejas entenderem que a cidade de Deus tem que ser de Deus, a gente consegue mudar aquele ambiente. Quando vocês conseguirem entender aqui em Belo Horizonte, que Belo Horizonte tem que ser de Deus, e que parar de defender a placa da igreja que você congrega e levantar a bandeira do reino, Belo Horizonte vai ser diferente. O problema é que levantam placa das suas igrejas, mas não levantam a placa do reino. Isso são mentes religiosas. E quem vive na religiosidade ainda está dentro de um casulo que não permitiu ser transformado pelo evangelho. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu não vim aqui pregar contra nada daquilo que você conhece, mas eu vim aqui pregar contra o casulo que você está vivendo até hoje. E para que a transformação aconteça, essa transformação é interna, que vai se externalizar. Mas eu não posso dizer que eu fui transformado com a boca, se as minhas atitudes ainda são as mesmas, se eu continuo fazendo as mesmas coisas. Deixa eu te dizer uma coisa, não adianta eu estar aqui e conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, se eu não vivo a Bíblia que eu prego. O importante aqui não é o tanto que eu falo, mas é o tanto que eu vivo. Então não adianta você dizer que é crente aqui da Betel, que você tem a carteirinha da Betel, se você não se comporta como igreja onde você mora, aonde você trabalha. Ei, olhe para mim aqui, por favor. O que faz a diferença aqui não é o quanto que a gente pega a Bíblia para pregar, mas é o quanto de comportamento de crente que a gente tem. O nosso testemunho fala muito mais do que as nossas palavras. E a gente não adianta viver pelo aquilo que a gente fala, nem viver pelo que a gente prega. A gente precisa viver pelo nosso testemunho. Deixa eu te dizer uma coisa. Você só está aqui porque o pastor dessa igreja dá bom testemunho. Se ele não desse bom testemunho, você não estaria aqui. E deixa eu te dizer, talvez um parente teu, talvez a tua família não está aqui porque o teu testemunho ainda não mudou.
dentro da tua casa, do seu ambiente familiar, dentro do seu trabalho. Talvez você não ganhou aquela pessoa do teu emprego, porque o teu testemunho não está condizendo com a Bíblia que você diz que prega. E quando a gente entender que o testemunho é maior do que o que a gente fala, a gente vai entender o que é transformação. Porque transformação é interna, irmão. E quando eu sou transformado, aquilo que eu fazia eu não faço mais. Quando eu sou transformado, as atitudes que eu tinha eu não tenho mais. Olha para mim aqui. Você não pode mais pensar pela velha criatura que você tinha. Você tem que pensar pela criatura que você é nova agora. Ah, se fosse na época que eu era do balabalá, eu dava um na orelha e outra na outra. Você está errado. Ah, se fosse na época que eu rodava a baiana. Você está errado. O problema é que você não conseguiu matar essa velha criatura ainda. E essa velha criatura está impedindo que a nova criatura viva. Mas quando isso acontece, evangelista? É quando? Aqui, olhe para cá. Tome Romanos. Se você for ler a Bíblia, alguns livros para frente, no último capítulo da carta de Éfeso, Paulo vai dizer assim, que a nossa luta não é contra a carne, nossa luta não é contra o sangue, mas contra potestades e principados na mansão celestial. Mas Paulo fala assim: revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus. Qual é a primeira peça da armadura? É o cinturão. O cinturão na Bíblia, ele simboliza a verdade. Porque naquela época, a armadura que Paulo está se referindo é a armadura de um soldado romano. Mas o cinturão, ele simboliza a verdade. Porque não se entra numa batalha, não se entra numa guerra sem verdade. Pula todas as peças. Uma peça que não pode faltar na armadura é o chamado capacete. Esse capacete é chamado de capacete da salvação. Peraí, por que o soldado usava o capacete? Para que nenhuma coisa que fosse lançada sobre a sua cabeça o atingisse. Quando a gente tem uma renovação de mente, e a gente está com esse capacete, a gente não pode ser alcançado por nenhum dardo do maligno, ou seta do maligno. Mas o interessante do capacete é que o capacete é na cabeça, e é na cabeça que está o equilíbrio. Mas você vê que o soldado que Paulo descreve aqui da armadura, ele tem um escudo e uma espada, e Deus não vai dar espada para quem está desequilibrado. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu não sei onde você jogou seu capacete, eu não sei se você está sem capacete, mas você precisa ganhar um capacete novo nessa noite, de entendimento, de renovação de mente, para que você entenda que a causa não é você, mas a causa vai além de você. Que o que Deus quer fazer não é com você, o que Deus quer fazer é através de você. Mas para que isso aconteça, nessa noite a gente precisa abrir a mente, ter uma mente de Cristo e entender o que verdadeiramente é o Evangelho. O Evangelho não veio para matar, o Evangelho veio para restaurar. Quando Jesus vem pregar o Evangelho, Jesus não queria mudar Jerusalém, Jesus queria mudar as pessoas de Jerusalém. Então, se Jesus não conseguir mudar a gente aqui hoje, não adianta nada, porque a gente é o reflexo da onde que a gente mora. E se a gente é o reflexo da onde que a gente mora, a palavra do Senhor diz que quando a luz chega, as trevas têm que bater em retirada. Sim ou não? Sim ou não? Nessa noite eu quero orar com você. Mas antes de eu orar com você, eu quero te dizer uma coisa. Se a gente hoje como igreja não mudar a nossa mentalidade, não mudar as nossas atitudes, não mudar as nossas ideias, se nós hoje não atentarmos para tudo que tem acontecido nesse século hoje, século presente, e se a gente se conformar e não se posicionar, vai piorar. Irmão, vamos ser sinceros? É melhor a gente ser uma voz no deserto que fala a verdade, do que a gente estar no meio de um palácio e ser omisso. A igreja foi chamada para ser a voz no deserto que fala a verdade. E como é que isso vai acontecer? Vamos ser sinceros? Deixa eu falar alguma coisa aqui.
Você já reparou, irmão, que a palavra mentira e verdade tem a mesma quantidade de letra? 7. Pode contar. Verdade tem 7, mentira tem 7. E tem gente que conta uma mentira tão bem que parece até que é verdade. Mas a mentira e a verdade, elas diferem muito. Porque a mentira às vezes ela massageia. E a verdade às vezes ela faz um corte na mesma hora. E o que o ser humano gosta? O ser humano às vezes não gosta de escutar a verdade, de ser confrontado. O ser humano às vezes prefere escutar uma boa mentira bem contada que vai parecer uma verdade. Mas a igreja não veio para mentir. A igreja veio para ser a verdade de Cristo, que não é para massagear, mas é para confrontar. E aquilo que não é confrontado não muda. E talvez hoje o problema não é o teu marido, não é a tua parentela, talvez o problema é você, o problema sou eu. Porque o problema está no nosso nível de mentalidade, no nosso nível de entendimento. Porque às vezes a gente foi meio transformado, não foi transformado totalmente. Fique de pé, por favor. Mas o mês que a Betel está trabalhando é o mês da transformação. Mês de quê? Mês de quê? E nessa noite eu quero orar para que nós possamos transformar o nosso seio familiar. Nessa noite eu quero orar para que nós possamos transformar o bairro que a gente mora. Nessa noite eu quero orar para que a gente possa transformar o ambiente que a gente chega. Nessa noite eu quero orar para que a gente tenha uma mente de igreja transformada. Deixa eu abrir algo com você aqui. Hoje é dia 3, pastor. 3 de outubro. E acho que um mês atrás, nós estávamos onde eu moro, na igreja de Congrego. E nós temos pode-se dizer uma torre de oração que é 3 horas da manhã. E fizemos uma marcha profética nas madrugadas pelas bocas de fumo. E quando a gente chegou lá para orar pela vida daqueles jovens, e olha aqui onde eu moro, a coisa mais engraçada, irmão, é que morre 2 hoje, pastor. Amanhã tem 15 querendo entrar. Eu não sei qual é o nível de demônio que tem, mas se morre 2 hoje, 15 entra amanhã. E fomos orar pela vida desses jovens, e orando, clamando, eu vi que aqui, muitas igrejas fazem isso aqui, e eu lembrei. Teve um ano que eu estava aqui, se não me falha a memória, e a Betel fez uma marcha profética pelo bairro, não foi isso? Eu até perguntei ao pastor, não sei se o pastor vai recordar, da última vez que eu estive aqui, foi no Carnafogo, se não me falha a memória, eu perguntei se não ia ter o congresso profético da marcha. E a IBTA também fez isso lá no Mineirão, uma marcha profética. E através desse ato, parece que diminuiu a criminalidade lá. E eu cheguei conversando com as irmãs da oração, para que você entenda. E eu falei, irmão, o problema, olhe para cá, irmão. Eu congrego aqui tem uma boca de fumo. E para a gente passar, a gente tem que passar pelo aquele ambiente ali. E às vezes passar por ali é horrível, irmão. Porque às vezes ali estão prestes a tirar a vida de alguém. E a gente tem que botar o peito ali e pedir pelo amor de Deus misericórdia para não fazer isso. E eu lembrei desse ato profético que acontece aqui. Eu falei, sabe qual foi o problema aqui? É que a gente se acomodou. A gente passa ali, vê a boca de fumo ali, está normal. Está tudo bem. A gente acostumou a passar ali e ver eles ali e ainda dizer assim, olha, Jesus tem uma obra. Nesse dia a gente pegou um óleo de unção, irmão. Fomos lá e eu fiz essa oração, irmão. Falei, Senhor, ou o Senhor arranca esses jovens daqui, ou o Senhor tira essa boca de fumo daqui, irmão. Porque a gente já não aguenta mais esse ambiente. E a gente fez 5 minutos de oração, irmão. Foi 5 minutos que a gente orou. Oramos
3 dias ou 4 dias pela vida de um jovem, pastor. Filho de uma missionária que não conseguia sair. No 5º dia de oração, irmão, quem estava na lista para morrer? Pegaram ele, levaram ele para tirar a vida dele. Como a gente vinha orando, Deus foi e operou um milagre. Olhe para mim que você talvez não entendeu quando a igreja se posiciona. Através das nossas orações, aquele jovem recebeu o livramento. Mas sabe o que me deixou triste? É que antes de eu voltar para Belo Horizonte, quem estava lá no mesmo lugar? Aqui, ó. É que o casulo do tráfico não saiu daqui ainda. A mente não muda. E se a gente não mudar hoje, como igreja, eu trouxe esse exemplo aqui para você entender, a gente vai voltar para o mesmo lugar. E não é mais hora da igreja voltar para o mesmo lugar. É hora da igreja alavancar. É hora da igreja ser uma voz profética nessa nação. Porque a igreja tem força, só não sabe a força que tem. Então eu quero orar com você hoje. Porque eu tenho certeza que vai ser através da tua vida, que não vai ser só o Washington Pires que vai mudar. É através da tua transformação que Belo Horizonte vai mudar, Minas Gerais vai mudar. Deixa eu te dizer uma coisa que eu aprendi e eu compartilho contigo. Quando você vê um morador de rua, não dê simplesmente um prato de comida, porque às vezes a gente dá uma comida e a gente mantém ele lá. Pare, sente, tire 5 minutos com ele, dê uma palavra a ele. E eu tenho certeza, irmão, que quando a gente for transformado totalmente, a gente vai transformar pessoas. Deixa eu te dizer uma coisa, a gente só está aqui porque alguém foi transformado e trabalhou na minha e na tua vida e foi canal para transformar a nossa também. Mas quanto tempo que você como igreja vai ficar de braço cruzado? Sabe por que você está aqui? Você está aqui porque alguém foi convertido ao Evangelho, e por causa das atitudes que você viu dessa pessoa, você tomou como espelho e está aqui hoje. Então você será o espelho, não é simplesmente para uma pessoa, você é espelho para um bairro, para uma vizinhança. E eu quero orar por isso hoje. Eu não vim aqui hoje te impressionar, irmão, vim falar da tua mente. O que a gente está pensando como igreja, o que a gente tem pensado como seres humanos. Deixa eu te dizer uma coisa, o amor humano está acabando, irmão. O amor humano está acabando, irmão. Porque eu queria entender como é que uma pessoa consegue pegar uma arma de fogo para tirar uma vida de um outro ser humano, quando a Bíblia diz que só Deus tem o poder de dar a vida e tirar a vida. O amor do ser humano está acabando. Sabe por que o amor do ser humano está acabando? Porque é muito fácil hoje a gente chegar e olhar para o nosso próprio umbigo, se a gente tem ou deixa de ter. Mas graças a Deus eu estou pregando numa igreja que já tem 30 projetos sociais, que se importa com a vida alheia, que se importa com o ser humano. Deixa eu te dizer uma coisa, a gente não está precisando ser melhor obreiro, não. A gente não precisa ser o melhor pastor, uma melhor pastora, não. A gente não precisa ser o melhor diácono, não. O que a gente está precisando é ser melhores seres humanos. Porque quando a gente for mais humano, a gente vai conseguir se colocar no lugar dos outros. E eu entendo que todo mundo hoje que está escravizado por algum vício, há libertação, irmão, porque houve para mim, houve para você. O problema, olhe para cá, o problema é que a gente se libertou. E a gente acha que a pessoa às vezes não sai porque não quer. E quando a gente é mais humano, a gente vai conseguir entender que aquilo ali é uma batalha, não é só física, mas é espiritual. Mas a gente sabe que não adianta a gente espiritualizar tudo. Mas eu queria que você pegasse na mão de quem está do seu lado e eu quero orar.